No episódio anterior, Carl Schmitt nos deixou com uma imagem perturbadora. O político como aquele que decide na exceção, que nomeia o inimigo e concentra poder no momento em que as regras normais não mais alcançam. É uma política sem ilusões, mas também sem freios, sem ética, sem responsabilidade pelos resultados. O que Schmitt descreveu foi o poder como ele pode ser quando não há nada que o constranja, além da própria vontade do soberano. Hoje, a gente encontra um contemporâneo de Schmitt, eles viveram na mesma Alemanha em crise, na mesma República de Weimar agonizante, viveram o mesmo colapso das certezas do século XIX na transição para o século XX, mas que fez uma pergunta diferente e mais difícil do que da de Schmitt. Não quem tem o poder de decidir, mas o que significa exercer o poder com responsabilidade. Não como o poder funciona quando não tem limites, mas quando o que separa o político que vale alguma coisa do político que é apenas oportunista e com uma boa retórica. Você já viu um político dizer, por exemplo, que não pode fazer nada diferente, que a sua consciência manda, que os seus princípios não permitem concessão, e no final o resultado é uma catástrofe para as pessoas que ele dizia representar, por exemplo? E já vi um outro político, um outro tipo de político tão pragmático, tão realista, que abandonou qualquer princípio e acabou sem rumo nenhum, capaz de justificar qualquer coisa desde que ele conseguisse manter o cargo. Max Weber, em 1919, descreveu esses dois tipos de políticos com uma precisão que ainda hoje é devastadora, de tão aplicável. Numa conferência proferida a estudantes numa Alemanha destroçada ainda pela guerra e pela própria Revolução, ele colocou sobre a mesa as questões mais difíceis sobre o exercício do poder. Questões que qualquer democracia séria precisa enfrentar hoje, como lá naquela época. Seja muito bem-vindo ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga e hoje a gente dá continuidade à série Pensadores da Democracia. Vamos falar de Max Weber, um dos fundadores da sociologia moderna e o autor de uma das meditações, de um dos pensamentos mais honestos que já foram escritos aí sobre o que significa fazer política de verdade. Primeiro vamos começar entendendo quem foi Max Weber, né? Ele nasceu em 1864, em Erfurt, na Alemanha. Ele era de uma família de alta burguesia intelectual e politicamente engajada. Seu pai era um advogado e era um político liberal. O pai dele, o Max Weber, morreu em 1920, muito jovem, aos 56 anos, vítima da gripe espanhola. Ele teve uma vida curta para uma obra que é simplesmente monumental. Ele é considerado, ao lado de Karl Marx e de Emile Durkheim, um dos fundadores da sociologia como disciplina científica moderna. A amplitude da obra de Weber ela é vertiginosa. Ele escreveu sobre a ética protestante, sobre o capitalismo. Ele escreveu uma tese de que o espírito do capitalismo moderno tem raízes inesperadas na própria teologia calvinista, na ideia da vocação profissional como sinal da graça divina, por exemplo. Ele escreveu sobre burocracia, sobre as formas de organização do trabalho, sobre metodologia das ciências sociais, sobre religiões comparadas, hinduísmo, budismo, judaísmo, islamismo. Cada um desses temas já seria suficiente para que uma obra monumental estivesse sido escrita ali, sobre qualquer outro estudioso. Mas Weber também foi um homem marcado por contradições pessoais profundas. Ele sofreu um colapso nervoso severo ainda em 1897, após um confronto violento com seu pai, e passou quase 5 anos sem conseguir trabalhar. A doença, o silêncio forçado, a incapacidade temporária de produzir, tudo isso marcou a sua obra, a obra de Max Weber, com uma seriedade sobre os limites humanos que não existem pensadores que nunca foram interrompidos pela sua própria fragilidade. Porque a gente está falando aqui, para a nossa série, o que importa é principalmente o texto Política como Vocação, que foi uma conferência proferida em janeiro de 1919 a estudantes em Munique, numa Alemanha ainda destroçada pela Primeira Guerra Mundial, em meio a uma revolução que estava pondo fim ali à monarquia alemã e que tentava se transformar em república e que seria sufocada em sangue ali alguns meses depois. O contexto que eu trago aqui é fundamental, porque o Weber não estava falando para uma plateia confortável em tempos normais. Ele estava falando para jovens que precisavam decidir se entrariam ou não na política e em qual tipo de política, com quais expectativas, com qual compreensão do que os esperava. A conferência é ao mesmo tempo uma análise e é também um aviso. E ele começa falando dos 3 tipos da dominação legítima. Essa é a contribuição mais famosa de Weber para a teoria política, e é a chamada tipologia dos 3 tipos de dominação legítima, as 3 formas pelas quais o poder bruto se transforma em autoridade, em obediência, mais ou menos voluntária, em poder reconhecido como legítimo pelos que a ele se submetem.
É uma das ferramentas analíticas mais poderosas que a ciência política produziu. E vale a pena aqui, na minha opinião, entender esse pensamento com precisão. O primeiro tipo de dominação é a dominação tradicional. A obediência, ela se baseia na santidade das tradições vigentes, porque desde sempre foi assim, na legitimidade do que exerce a autoridade em seu nome. A ideia é mais ou menos essa. Eu obedeço porque sempre foi assim, porque meu pai obedeceu e o pai dele também obedeceu. Porque a tradição manda, e a tradição ela é sagrada. É a lógica, por exemplo, das monarquias hereditárias, dos patriarcados familiares, das aristocracias de sangue. A pergunta, por que você obedece, encontra uma resposta que não é racional no sentido moderno, ela é ancestral, porque sempre foi assim. O segundo tipo de dominação é a dominação carismática. A obediência se baseia nas qualidades pessoais extraordinárias de um determinado líder. Qualidades que seus seguidores percebem como excepcional, como um determinado dom, como um sinal de uma missão. Obedeço porque este líder ele é extraordinário, porque ele tem poderes que os outros não têm, porque ele foi enviado pelo destino, pela história, por Deus. É a lógica dos profetas religiosos, dos líderes revolucionários, dos grandes demagogos que mobilizam multidões pela força da personalidade. O carisma aqui, ele é inerentemente instável. Ele depende da confirmação permanente pelas façanhas do líder e entra em colapso quando essas façanhas param. O terceiro tipo de dominação é a dominação legal racional. A obediência aqui, ela se baseia não em tradições, não em pessoas, não em carismas, mas em normas estabelecidas racionalmente e na competência funcional de quem as aplica. Eu obedeço não a uma pessoa, não, mas eu obedeço a uma norma. Eu obedeço ao cargo, à lei, ao procedimento. O presidente da República, por exemplo, ele não é obedecido por ser nobre ou por ter qualidades excepcionais. Ele é obedecido enquanto presidente dentro dos limites do seu cargo, definidos pela Constituição e pela lei. Quando o mandato acaba, a autoridade ela acaba. Quando o cargo muda de ocupante, a autoridade segue o cargo, não a pessoa. A democracia moderna, ela se apoia fundamentalmente na dominação legal racional, você deve ter percebido isso. Isso parece óbvio quando está funcionando, e é exatamente por isso que não percebemos o quanto é uma conquista histórica e extraordinária esse tipo de dominação legal racional. Durante a maior parte da história humana, o poder ele foi pessoal, foi hereditário, ele foi patrimonial. O cargo público ele era propriedade de quem o exercia. Ele não era uma função temporária a serviço da coletividade. A transição dessa dominação pessoal, carismática, para a dominação legal racional, onde o cargo pertence ao Estado e o ocupante desse cargo ele o ocupa de maneira temporária, é uma das transformações mais profundas da modernidade política. E é uma transformação que ela pode ser, infelizmente, revertida. O patrimonialismo aqui não é um passado superado. Ele é uma gravitação permanente contra a qual o Estado democrático precisa se esforçar continuamente. E aí a gente começa a falar da burocracia, que ela é ao mesmo tempo uma conquista e um risco. Weber foi o grande teórico da burocracia moderna. Ele foi o primeiro a ver com nitidez em comum para o seu tempo, tanto a necessidade quanto a ambiguidade fundamental dessa burocracia. A burocracia não era para Weber nem um vilão, que o senso comum tende a ver comumente, nem o ideal que os tecnocratas imaginam. Era uma solução moderna para um problema real, com custos reais que precisam ser enfrentados, não ignorados. O problema que a burocracia resolve é o patrimonialismo. Num sistema patrimonial, os cargos públicos são distribuídos como propriedade pessoal, por lealdade, por parentesco, por compra, por favor. Quem ocupa o cargo o trata como uma extensão do seu próprio patrimônio privado. Ele cobra taxas, ele distribui favores, ele usa recursos públicos para fins pessoais. A lei se aplica de forma diferente, dependendo de quem você conhece. No fim das contas, o Estado é uma rede de relações pessoais, não um sistema de normas impessoais. A burocracia, ela rompe com isso ao estabelecer princípios de organização radicalmente diferentes. Regras escritas que se aplicam igualmente a todos. Competência técnica como critério de acesso aos cargos. Separação clara entre o cargo e a pessoa que o ocupa. Registros documentados de todas as decisões. Importa concluir que a mesma norma se aplica ao rico, ao pobre, ao poderoso, ao fraco, ao aliado e ao adversário político. Isso é uma conquista civilizatória enorme, mesmo que raramente seja reconhecida como tal. Mas a burocracia também tem uma lógica própria que pode se tornar um problema para a própria democracia. Os funcionários especializados dominam a informação técnica que os políticos eleitos eventualmente não dominam. Eles podem controlar o ritmo de implementação das próprias políticas públicas. Eles sabem, por exemplo, quais regulamentos aplicar para acelerar ou para retardar qualquer processo.
Em estados altamente burocratizados, a tecnocracia pode deslocar progressivamente a decisão política para longe do controle democrático, colocá-lo em instâncias que não prestam contas ao eleitorado, que operam por critérios técnicos que a maioria dos cidadãos não consegue sequer avaliar. A questão aqui não é eliminar a tecnocracia, é garantir que ela seja politicamente controlada e democraticamente responsável. O que Weber fez foi identificar o problema, mas nenhuma democracia até agora conseguiu resolver esse problema definitivamente. Vamos falar também da ética da convicção e da ética da responsabilidade. E aqui está o coração do texto Política como Vocação, que é a contribuição de Weber que tem mais a dizer para qualquer democracia contemporânea. A distinção entre dois tipos fundamentalmente diferentes de orientação moral para a ação política que Weber chama de ética da convicção e ética da responsabilidade. Primeiro, o político orientado pela ética da convicção, ele age segundo seus princípios, independentemente das consequências. Ele tem valores muito claros, uma visão de mundo muito coerente e age em conformidade com eles, sem se deixar desviar pelo cálculo das consequências. Se o mundo ficar pior depois da sua ação, ou seja, se a política que implementou produziu resultados opostos ao que ele pretendia, a culpa não é desse político. Ele fez o que era certo, conforme os seus princípios. A chama da convicção não pode se apagar por causa dos resultados. Há uma pureza moral nessa posição que tem um apelo genuíno. O político que nunca cede, que não se dobra às pressões, que mantém a integridade, mesmo quando é caro manter essa integridade. O político, por outro lado, o político orientado pela ética da responsabilidade, ele parte de outro ponto. Ele reconhece que é responsável pelas suas consequências, que essas consequências são previsíveis a partir dos seus atos, não apenas das intenções que os motivaram. Ele sabe que o mundo é um mundo imperfeito, que os meios produzem efeitos que vão além dos fins pretendidos, que toda ação política tem efeitos colaterais sobre pessoas concretas que não escolheram ser afetadas por essas ações. Governar é sempre escolher entre males parciais, nunca entre o bem e o mal, com contornos muito nítidos. O político responsável, ele não diz assim, eu fiz o que era certo, independentemente do resultado. Ele pergunta, o resultado foi o melhor que eu poderia ter alcançado com os recursos que eu tinha naquele momento? E Weber é preciso. Ele não está dizendo que um tipo é superior ao outro. O que ele está dizendo é que o político maduro, que tem genuinamente vocação para a política e não apenas apetite pelo poder, ele precisa desses dois tipos de ética e uma atenção permanente. Sem convicção, por um lado, a política vira puro oportunismo político. Ou seja, o político ele muda de posição conforme a pesquisa. Ele não tem um norte além da sobrevivência eleitoral. Ele não é capaz de defender o oposto do que ele defendia ontem sem nenhum constrangimento. Sem responsabilidade pelos resultados, a política ela vira um fanatismo perigoso. O político que mantém a pureza de seus princípios enquanto produz catástrofes para as pessoas que ele diz representar e que encontra nessa pureza justificativa para não aprender nada com seus próprios erros. Aí você consegue pensar nos exemplos que qualquer eleitor reconhece. Políticos que nunca cedem nada por princípio e no fim dos mandatos inteiros não entregam nenhuma das transformações que eles prometeram, porque a rigidez os torna incapazes de construir as colisões que qualquer mudança real exige. E os políticos que cedem em tudo por puro pragmatismo. Eles começam com grandes programas e terminam sem um não norte identificável, sem nenhum caminho específico. Eles são capazes de justificar qualquer acordo desde que mantenham o seu acesso ao poder. O que Weber nos diz aqui é exatamente isso. A grandeza política está na tensão entre esses dois, não na resolução confortável de um lado só. Bom, Max Weber, ele nos deixou instrumentos que continuam indispensáveis. Não porque resolvem os problemas da política democrática, mas porque nos permitem nomeá-los com precisão. A distinção entre dominação legal racional e patrimonialismo, por exemplo, nos diz onde estamos na longa transição histórica para o Estado moderno. A teoria da burocracia nos diz quais são os custos e os riscos de qualquer sistema de organização do poder. E a ética da responsabilidade nos diz o que o exercício sério do poder exige de quem o detém. Política como Vocação, ele é um texto de 1919, tem mais de 100 anos, mas ele parece que foi escrito ontem. Porque as perguntas que Weber fez àqueles estudantes lá em Munique são as mesmas perguntas que qualquer democracia séria precisa fazer aos seus candidatos e aos seus governantes, a si mesma, atualmente. O que significa ter vocação para a política, por exemplo? O que separa quem governa com responsabilidade de quem governa com boa retórica? E
e o que a gente, como cidadãos, tem o direito de exigir de quem escolhemos para nos representar? Essas são perguntas que Weber fez e que permanecem atuais. Bom, no próximo episódio dessa série a gente vai falar de Hannah Arendt. A gente vai falar sobre poder, sobre violência, sobre natalidade, e vamos falar sobre o que significa agir politicamente em um mundo onde a barbárie se revelou possível. Ela é, na minha opinião, uma das pensadoras mais emocionantes dessa série, e uma que viveu na própria pele os piores horrores do século XX. E que exatamente por isso pensou a política com uma urgência que nenhuma outra pessoa, que nenhum outro pensador dessa lista talvez consiga superar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu lhe peço que se inscreva no canal, que ative as notificações, que deixe o seu like nesse vídeo, que compartilhe esse tipo de conteúdo com quem acredita que cobrar resultados, não apenas intenções, é o primeiro dever do eleitor numa democracia séria. A pergunta que Weber nos obriga a fazer sobre cada político é simples e brutal. Quando terminar o mandato desse político, o resultado será o critério pelo qual você se avaliará, ou vai encontrar nos seus princípios uma justificativa para que os resultados não vieram? A vocação política é justamente a capacidade de suportar essa pergunta com honestidade. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.